poder compartilhar com os irmãos da palavra do Senhor. Convido os irmãos a estarem abrindo a palavra lá em Mateus, capítulo 10. O Senhor é bom e seu amor dura para sempre. A palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Vamos estar lendo o versículo 37 ao versículo 39. E diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que não toma sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. Quem encontra a sua vida, a perderá. Mas quem perde a vida por minha causa, a achará. Amém, irmãos? Até aqui. Irmãos, vivemos um tempo de perdas diante dessa realidade. Vivemos um tempo de perdas. E eu estava vendo alguns dados essa semana, dados que foram levantados pela PNAD, que é o Pesquisa Nacional de Atendimento a Domicílio. Diz que nos primeiros 3 meses de pandemia, o desemprego subiu 13%. E hoje nós já temos aproximadamente 8,9 milhões de desempregados no Brasil. Mas essas são perdas reparáveis, ainda que a longo prazo. Contanto que nós temos também nos deparado, hoje já somos mais de 140 mil óbitos na nossa nação. E essas são perdas irreparáveis que nós temos enfrentado. Esse é um tempo de perdas. Um tempo de perdas. E nós, como igreja, precisamos entender esse tempo de perdas e também como autoridade sobre a nossa nação. Entender o que Deus requer de nós diante das perdas, diante do sofrimento mútuo da nossa nação, do sofrimento mútuo dos nossos irmãos, porque nós temos perdido familiares, nós temos perdido amigos, temos perdido irmãos, e diante dessa realidade, precisamos nos agarrar às Escrituras, precisamos nos agarrar àquilo que Deus nos deixou, para estarmos encontrando consolo e também consolando aqueles que juntamente conosco estão passando esse tempo duríssimo, um tempo de perdas que ora são irreparáveis, ora são reparáveis, perdas que muitas vezes são voluntárias, mas que muitas vezes são perdas que nós somos submetidos por prova de fé. Muitas vezes somos submetidos a perdas, mas também somos submetidos a perdas quando muitas vezes inesperadamente Deus permite que nós venhamos a perder aquilo que mais amamos. E essa noite eu quero compartilhar com os irmãos como foi um tempo de perda na vida de alguns homens e também de uma mulher na Bíblia. E nós vamos ver como eles enfrentaram um tempo de perda. E também nós vamos ver como eles encararam a perda, como eles se posicionaram diante da perda. Jesus aqui, ele declara que quem encontra a sua vida, a perderá. Mas quem perde a vida por minha causa, a achará. Nós sabemos que os nossos valores, os princípios que regem a nossa vida, não são os mesmos valores e os mesmos princípios do mundo. O mundo se angustia e se entristece porque perde. Mas nós precisamos entender que a perda para nós tem um outro significado. A perda no reino de Deus tem um outro significado. Jesus diz que o princípio de perda é um princípio de ganho. É um princípio de quem encontra aquilo que perdeu. Ou seja, perder no reino de Deus é ganhar. Perder no reino de Deus é encontrar aquilo que se perdeu, da forma que Deus nos devolver. Hoje nós vamos estar vendo aqui que perder no reino de Deus vale a pena. Porque o modo como Deus nos devolve não é o modo que um dia nós seríamos capazes de reter em nossas mãos. E Jesus dizendo aqui que aquele que encontra a sua vida, ou seja, aquele que encontra, aquele que mantém para si, aquele que não tem disposição de perder,
a sua vida, as coisas que possui, aquilo que considera valioso, aquilo que tem de grande valor para si, aquele que não tem disposição de abrir mão, ele acaba perdendo. Mas aquele que de livre e espontânea vontade se dispõe a perder, se dispõe a abrir mão por minha causa, esse encontrará, esse receberá. E Pedro, em determinado momento, ele diz para Jesus: Senhor, nós deixamos casas, mulheres, deixamos tudo por tua causa. E ele disse: digo-vos sinceramente que nenhum que deixou pai, mãe, filho, irmãos e irmãs, familiares, casas, não receberá sua recompensa 100 vezes mais nessa era presente e também na era futura, e junto com eles perseguição. Portanto, a perda no reino de Deus também tem promessa. Temos promessas por trás da perda. A perda tem um significado imenso no reino de Deus e para Jesus muito mais. Mas precisamos entender que muitas vezes também não é fácil perder. Muitas vezes também nós precisamos passar por processos que nos capacitam a perder, que nos capacitam a abrir mão daquilo que Deus requer de nós, para que futuramente nós possamos não apenas alcançar o cumprimento das promessas de Deus, mas também viver os propósitos de Deus, porque por trás de toda perda tem um propósito. Por mais que, por vezes, nós nos deparamos com perdas que parecem inexplicáveis, perdas que, por vezes, parecem irreparáveis, perdas que são inesperadas, que acontecem a qualquer momento. Todas as perdas têm um propósito. E nessa noite, eu quero compartilhar com os irmãos alguns desses propósitos. Porque Deus, Ele é soberano. E Ele não faz nada sem propósito. Porque Provérbios capítulo 16, versículo 4 diz que Deus faz tudo com um propósito. Até os ímpios para o dia do juízo. Ou seja, tudo que acontece nos céus e na terra tem um propósito já pré-estabelecido por Deus. Inclusive as perdas, por mais dolorosas e profundas e inesperadas e grandiosas e terríveis que são, muitas vezes geram rupturas na nossa alma. Ou seja, nos separam daquilo que nós mais amamos e infelizmente não estamos preparados para perder. Mas essa noite nós vamos ver, através da palavra do Senhor, como homens reagiram diante das perdas, diante de Deus e permaneceram fiéis, foram honrados por Deus, superaram perdas e conseguiram alcançar o cumprimento de promessas e cumpriram propósitos diante de Deus. Amém, irmãos? Eu quero convidar os irmãos para abrirem lá em 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Vivemos um tempo de perdas. Vamos estar lendo a partir do verso 1. Glória a Deus. Amém? Havia um certo homem levita de Ramataim de Sofim, que habitava a região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Zuf, o Efraimita. Eucana tinha duas esposas, uma se chamava Ana e outra Penina. Havia concebido e tinha filhos. Ana, no entanto, não tinha nenhum. Todos os anos Eucana subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que oferecia sacrifícios, Eucana tinha o costume de dar porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas. Porém a Ana entregava-lhe uma porção dupla, porquanto grande era seu amor por ela, ainda que o Senhor não a tivesse permitido gerar filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana continuamente, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Isso tudo acontecia ano após ano. Sempre que eles subiam à casa de Yahvé, o Senhor, a rival de Ana, a ofendia, e ela passava o tempo todo solitária, chorando e sem comer. Então Eucana, seu marido, lhe indagava: Ana,
por que choras e não te alimentas? Por que estás tão infeliz? Será que eu não valho para ti mais do que 10 filhos? Até aqui por enquanto. Amém, irmãos? O texto nos fala a respeito dessa realidade de Ana. Uma mulher que, por permissão divina, era estéril. Estava sendo privada de ter um filho, estava sendo privada do maior desejo do seu coração. Né? Aquilo que ela mais desejava naquele tempo, ela não poderia ter. E Deus permitiu isso. Né? Deus permitiu que naquele tempo ela não tivesse filhos. Né? E essa condição de esterilidade de Ana, né, gerava nela, né, uma tristeza tão profunda, né, tão grande, que todos os anos, quando o seu esposo ia com a sua família, né, para Jerusalém, ali em Siló, oferecer sacrifícios a Deus, né, adorar a Deus, nós vemos que Ana, ela não tinha condições de chegar naquele lugar e adorar a Deus, porque ela estava triste, consumida por dentro de tristeza e de angústia, por não ter aquilo que ela tanto desejava, né? A Bíblia nos diz que o seu marido dava a ela porção dupla de alimento, mas Ana não comia, né? Ou seja, Ana não tinha prazer no alimento, Ana não tinha prazer nas coisas simples da vida. Por quê? Porque tudo aquilo que ela desejava era ter um filho, mas Deus lhe havia privado, e isso por um propósito, né? Por quê? Porque o filho que Ana tanto desejava, né, consumia suas forças e não permitia que ela adorasse a Deus. Por quê? Porque ela fazia do filho o centro da sua vida. Ana fazia do seu maior desejo o centro da sua vida. E isso a impedia, né, de ser feliz. Por quê? Porque ela não tinha. Né? Ana se entristecia, vivia solitária, chorando, deprimida, não queria comer. Por quê? Porque ela não tinha aquilo que ela desejava. Mas Romanos, capítulo 12, Paulo vai nos dizer o seguinte: portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que vos apresenteis a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. E não vos amoldeis a esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que possais experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Ana era estéril por um propósito, mas Deus permitiu. Mas essa palavra nos revela que a todo tempo em que Eli subia a Siló, oferecia sacrifícios a Deus, Ana não tinha nenhuma expressão de adoração diante de Deus. De tão triste que ela era, de tão deprimida que ela era, porque ela não tinha aquilo que ela tanto desejava ter. Mas ao mesmo tempo que ela ia a Siló, né, Ana se oferecia, né, tentava pelo menos se oferecer a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. E nesse tempo em que Ana subia a Siló, para tentar expressar alguma adoração ao Senhor, alguma expressão de louvor ao Senhor, nesse tempo, Deus estava, mesmo na esterilidade, produzindo frutos no coração de Ana, transformando o coração de Ana, alinhando as motivações de Ana, alinhando os desejos de Ana, os pensamentos de Ana, a visão de Ana com o desejo, o pensamento, a necessidade do reino de Deus, aquilo que Deus via. Por quê? Porque Ana queria ter para si o filho que ela tanto desejava. Mas Deus, que tem os seus pensamentos e os seus caminhos muito mais altos que os nossos, tinha outros planos para o filho de Ana. Deus não queria negar Samuel a Ana, mas Deus tinha outros planos para a vida de Samuel. E Deus queria, nesse tempo de esterilidade, forjar esse entendimento no coração de Ana, para que ela entendesse. E assim ela pudesse satisfazer toda a vontade do Senhor. E no versículo 9, o texto segue dizendo: certa ocasião em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto a um dos pilares, à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor e fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que o dedicarei a ti e a Yahvé por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Amém. Deus, no momento de esterilidade que Ana viveu ao longo daqueles anos,
indo a Siló e voltando de mãos vazias, sem resposta de Deus, sem uma direção de Deus, sem um consolo de Deus, porque ela voltava triste, tanto que ela não desejava nem comer. Deus estava forjando no coração de Ana, renovando o coração de Ana, transformando a mente de Ana para que ela pudesse experimentar a vontade perfeita de Deus, aquilo que Deus desejava para a vida dela e para a vida de Samuel. E no versículo 11, ela entende isso, e ela expressa isso, quando ela entrega, ela dedica Samuel a Deus. Ela entendeu qual era o desejo de Deus, qual era a necessidade do reino de Deus, porque naquele tempo, o sacerdote Eli e os seus filhos, Ofni e Finéias, eles estavam ultrajando o ministério sacerdotal. Eles cometiam atos terríveis, cometiam atos indecentes, ultrajavam as ofertas que eram ali oferecidas a Deus. E Ana, todos os anos que subia ali, ouvia comentários, começou a entender aquilo que Deus estava procurando, aquilo que Deus estava desejando. Ana entendeu a necessidade do reino de Deus. Então Ana, entendendo a necessidade do reino de Deus, Ana tem o seu coração alinhado com o coração de Deus, justo o que Deus mais queria. Tiago, no capítulo 4, versículo 3, ele diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para gastar em vossos prazeres. Pedis com as ambições erradas, as motivações erradas, para gastar em vossos prazeres. Não será esse o motivo pelo qual muitas vezes nós não recebemos aquilo que queremos, porque não queremos perder? Ana recebe de Deus seu filho, mas antes de receber, Ana o dedica totalmente a Deus, por toda a sua vida. O que eu aprendo com isso é que Deus não vai nos dar nada sem que antes nós não estejamos dispostos a perder para Ele. Porque perder para Deus é o maior investimento que nós podemos fazer no reino de Deus. E Ana entendeu que perder para Deus era muito mais do que consagrar a Deus o seu filho, muito mais do que dar a Deus o seu maior tesouro. Versículo 18 do capítulo 2 diz: Samuel, entretanto, ainda menino, ministrava diante do Senhor, vestindo uma túnica de linho. No capítulo 3, versículo 3 diz: Samuel dormia na tenda sagrada de Yahvé, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Ana obteve a promessa, obteve aquilo que ela tanto pediu a Deus. Deus concedeu a Ana, porque Ana consagrou Samuel a Deus. Ana entendeu a necessidade do reino de Deus. E conhecendo ela a necessidade do reino de Deus, então ela entrega Samuel a Deus, para o ministério sacerdotal, profético. Samuel foi sacerdote, foi profeta, foi juiz, foi um libertador de Israel. Samuel cumpre um ministério magnífico diante de Deus, graças à atitude de Ana de escolher, decidir voluntariamente perder para Deus o seu bem mais precioso. Lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 21, diz: onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Sem dúvida nenhuma, Samuel era o maior tesouro de Ana. Aquilo que ela tanto desejava, que ela esperou por tantos anos, ela obteve da parte do Senhor. Mas antes de obter, ela consagrou o Senhor. Logo Samuel, diz a Bíblia, que ministrava diante do Senhor. E Samuel dormia na tenda sagrada de Yahvé, onde ficava a arca da aliança. Ou seja, Samuel era o maior tesouro de Ana. E nesse momento aqui, o maior tesouro de Ana vivia e ministrava na presença do Senhor. Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a arca da aliança. Ou seja, onde está o teu tesouro, estará o teu coração. Quando Ana consagra Samuel a Deus, Ana declara diante de Deus que o seu coração estava perfeitamente habilitado para viver diante da presença do Senhor. Ana declara sua total adoração a Deus. Seu coração descansava no Senhor agora. Samuel ficava diante da arca da aliança, diante da presença de Deus. Quando Ana entrega Samuel a Deus, Ana revela que o seu coração estava totalmente disposto, entregue à presença de Deus. Ana revela que a sua atitude revela que, a palavra diz lá no versículo 3, a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Ou seja, entregar a Deus, perder a Deus, significa dar a Deus o nosso coração para viver em sua presença, adorar em sua presença, descansar em sua presença,
dar a Deus nosso coração, para ser iluminado pela sua presença. Assim, Ana expressa por meio dessa entrega de Samuel aqui, que Ana agora tinha no seu coração Deus como Senhor absoluto. Não mais um desejo por um filho. Não mais o filho era o seu ídolo, mas agora Deus era o seu Deus absoluto. Então Ana, diante da oportunidade de perder para Deus aquilo que ela mais amava, Ana não retrocedeu. Ana não retrocedeu. E de igual modo hoje, irmãos, nós temos a oportunidade de oferecer a Deus tudo aquilo que nós temos de melhor. Infelizmente hoje nós nos deparamos com situações, circunstâncias que muitas vezes os pais impedem os filhos de vir na casa do Senhor. Muitas vezes as crianças cometem um erro e o pai diz: vou te botar de castigo, de disciplina agora, não vai na igreja. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina: deixai vir a mim os pequeninos e não vos impeçais. Melhor é perder aquilo que mais amamos para Deus, porque quando nós perdemos para Deus, nós não corremos o risco de perder para o mundo. A exemplo de Manoá, que por causa das muitas paixões que tinha no coração de Sansão, acabou perdendo seu filho para o mundo. E nós sabemos, temos visto de longe que o espírito do mundo tem feito. Ele vem para roubar, matar e destruir. Ele roubou a força de Sansão. Ele destruiu a sua vida. Ele roubou, furou os seus olhos, o espírito do mundo. Porque Manoá perdeu o seu filho para o mundo. Mas Ana decide entregar o seu filho a Deus totalmente, para que ele fosse guardado na presença do Senhor. E quando nós entregamos aquilo que nós mais amamos a Deus, Deus enobrece. E Deus faz infinitamente mais, segundo tudo aquilo que nós desejamos ou imaginamos. Porque, como eu disse, Samuel, ele foi profeta, ele foi sacerdote, ele ministrou durante toda a sua vida na casa do Senhor, foi fiel em toda a casa do Senhor. Deus, quando dá testemunho de Samuel, ele diz que levantaria um homem segundo o seu coração, que faria tudo segundo os seus pensamentos. Ou seja, Samuel agiu segundo o coração de Deus, foi um homem segundo os pensamentos de Deus. E por isso, Ana pôde, a cada ano, em que ela subiu de amargura, entristecida, ali diante do templo ali, não tinha forças e nem estrutura para adorar a Deus. Agora então, Ana, cada ano que ela ia, ela se alegrava. Ela ia e encontrava motivo de regozijo, de alegria, de felicidade, ao ver o seu filho ali, ministrando diante do Senhor, sendo um homem usado por Deus, sendo um homem enriquecido pela presença de Deus, enriquecendo a muitos. Coisa que talvez ela jamais imaginou, ter o seu filho ali servindo ao Senhor, como profeta, exercendo todo o sacerdócio naquele tempo ali, que sob o ofício de Eli estava decaído. Porque todo o povo naquela época reclamava dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. Então Samuel é erguido por Deus naquele tempo ali, graças à atitude de Ana, de decidir perder aquilo que ela mais amava. Então, a atitude dela de perder aquilo que ela mais amava, ela consagra Samuel a Deus. E Samuel é levantado por Deus para restaurar o culto e a vida espiritual de toda uma nação. E quando Samuel é pequeno, ainda menino, ali ministrando diante do Senhor, Deus chama Samuel. Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor, mas Deus chama ele 3 vezes. E ele corre até a presença dele. E ele diz para ele: filho, vai deitar, eu não te chamei. Na 3ª vez, ele discerne que era Deus chamando Samuel. Então ele diz: quando a voz te chamar outra vez, diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quando Samuel voltou diante da arca do Senhor, Deus falou: Samuel, Samuel. Samuel disse: eis-me aqui, Senhor, fala porque o teu servo ouve. E naquele momento ali, Deus revela para um menino o que ele faria numa nação. Deus revela para um menino o que ele faria numa nação. Graças à entrega da mãe dele, hoje nós temos o testemunho de que Deus não chama apenas adultos. Deus chama as crianças também para o ministério. Um menino pequeno recebeu de Deus uma revelação para toda uma nação. Isso é grandioso, irmãos. Ana foi muito honrada por Deus. Por quê?
num momento de crise, num momento em que o povo perdia uma qualidade espiritual, um momento que o povo decaía espiritualmente por causa do ministério dos filhos de Eli, ultrajavam o ministério sacerdotal. Ana oferece a Deus o seu melhor. Ana oferece a Deus aquilo que ela mais amava. E graças a essa atitude de Ana, de num momento crucial, decidir perder tudo que ela mais amava, Deus então começa uma obra de restauração em todo Israel, através da vida de Samuel. Por isso nós aprendemos que Deus ele faz infinitamente mais diante da nossa disposição voluntária de perder para Deus. Jesus nos revela, aquele que perder a sua vida a achará. Ana perdeu Samuel, pequenininho, recém-nascido, mas todos os anos ela encontrava ele grande e grande diante de Deus e diante de todo Israel, porque Deus faz infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Há perdas voluntárias, mas também há perdas involuntárias. Perdas que surgem de repente. Perdas que muitas vezes Deus nos avisa, mas nós não conseguimos atentar para aquilo que nós vamos perder. E são perdas que geralmente nós não estamos preparados para perder. Convido vocês a abrir lá em Gênesis. São perdas inexplicáveis, inesperadas. Perdas que são inconsoláveis. Mas esses homens nos ensinam como superar essas perdas. Gênesis capítulo 37. Perdas inesperadas. Gênesis capítulo 37. Vamos estar lendo a partir do verso 2. Amém? Esta, portanto, é a história da família de Jacó, quando José, seu filho, tinha 17 anos. Pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com seus irmãos. Cooperava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama de seus irmãos. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos, e odiaram-no. Tornaram-se então invejosos, que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. Ora, José teve um sonho e o contou a seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. José lhes havia dito: ouvi o sonho que tive. Pareceu-me que estávamos atando feixes nos campos. Eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos lhe indagaram: queres acaso governar-nos como rei ou dominar-nos como senhor? E eles o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e de suas intenções. Depois, José teve ainda outro sonho e o contou deste modo a seus irmãos: tive ainda outro sonho. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Assim que narrou o sonho a seu pai e seus irmãos, o pai repreendeu-o com estas palavras: que sonho foi esse que tiveste? Iríamos todos então, eu, a mãe de teus irmãos, e cada um prostrar-nos rosto em terra diante da tua presença? No mesmo instante, seus irmãos arderam em ciúmes dele. Seu pai, contudo, passou a refletir sobre o que ouvira. Vamos lá para o versículo 26. Versículo 26. Então sugeriu Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar nosso irmão e escondermos seu sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, mas não ponhamos a mão sobre ele. É nosso irmão, da mesma carne que nós. E seus irmãos o ouviram. Quando passaram os mercadores ismaelitas, eles retiraram José da cisterna.
Venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata, e estes o levaram para o Egito. Entre mentes, quando Rúben retornou à cisterna, eis que José não estava mais ali. Então, enfurecido, rasgou suas vestes, e saindo ao encontro de seus irmãos, desabafou: o rapaz não está mais lá, e eu, aonde irei? Então, eles degolaram um bode e ensoparam de sangue a túnica de José. Em seguida, a mandaram entregar ao pai com este recado: eis que o encontramos, vê se é ou não a túnica de teu filho. Jacó a observou e afirmou: certamente é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o esquartejou e o devorou. José foi trucidado. Indignado, Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco, conforme a tradição, e pranteou durante muitos dias por seu amado filho. Todos os seus filhos e filhas se achegaram para oferecer-lhe de consolo. Contudo, ele recusou toda e qualquer consolação e declarou: não, é em luto que descerei ao Seol para me encontrar com meu filho. E continuou a chorar a perda de seu filho José. Enquanto isso, no Egito, os midianitas vendiam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda imperial. Até aqui. Amém, irmãos? A palavra nos falando acerca da história de Jacó e José, pai e filho. Os dois se amavam muito. Jacó, nessa altura aqui, ele já havia conquistado quase tudo aquilo que Deus havia prometido para ele. Já havia ido para a casa do seu tio Labão, fugindo do seu irmão. Lá conheceu Raquel, casou com Lia. E depois, quando seu tio começou a perseguir ele, trocou 10 vezes o seu salário. Jacó entendeu que era o tempo dele sair da casa do tio dele e voltar para a casa dos seus pais. Jacó passou por um momento em que ele se depara com a glória de Deus ali no Val de Jaboque. Jacó é marcado por Deus, Deus muda a sua sorte, Deus muda o seu nome, Deus restaura ali o seu coração, muda o seu caráter. Jacó então se reconcilia com seu irmão Esaú, o qual Jacó havia tido um conflito muito grande a ponto dele não conseguir mais poder permanecer junto com seus pais, porque Esaú desejava matá-lo, porque Jacó havia roubado a bênção da primogenitura dele, ou seja, o direito de filho mais velho, que tinha por si, trazia uma promessa de Deus, de que através da vida de Jacó, Deus cumpriria as promessas que já vinha cumprindo, já vinha fazendo a Abraão e a Isaac, que a partir dele Deus faria uma grande nação e tornaria ele próspero, como as areias da praia, como o pó da terra. Ninguém seria comparável à nação que Deus faria desses homens. E após voltar, se reconciliar com seu irmão, Jacó então está vivendo um tempo de fartura, de abastança, desfrutando da bênção de Deus na plenitude. Mas de repente, num certo dia, seus filhos saem com o rebanho e Jacó ordena a José que José fosse atrás dos seus irmãos. Mas antes dessa realidade acontecer, José compartilha com seus irmãos sonhos que ele tinha. José era um sonhador, José era um jovem sonhador, era um jovem que fazia muitos planos, era um jovem que tinha uma perspectiva de vida muito grande, era um jovem justo, era um jovem íntegro, era um jovem que amava a Deus, que respeitava o seu pai, temia Deus, que tinha muitos sonhos, mas que naquele momento ali, diante da exposição dos seus sonhos, seus irmãos não gostaram muito e acabaram odiando José, invejando José, porque José tinha sonhos, porque José era um homem que queria crescer na vida, era um homem que recebeu algo especial da parte do Senhor, mas também através daqueles sonhos Deus estava revelando a Jacó aquilo que Deus estaria realizando na vida de José. Mas diante dessa realidade, os irmãos de José se enfureceram ao ponto de pensar em matá-lo. Mas um dos seus irmãos o salva, decidindo vendê-lo como escravo. E José então é vendido como escravo. E a Bíblia vai dizer que os irmãos dele pegam a túnica dele. A túnica que o pai dele tinha feito com tanto amor, com tanto carinho. Uma túnica especial só para José. E
sacrificam um bode e mandam para o pai dele. Uma atitude terrível, uma atitude deplorável da parte dos irmãos de José. Geram uma perda irreparável no coração de Jacó. Porque Jacó acredita de todo o coração que havia perdido seu filho. Que José havia sido trucidado, havia sido destruído pelos animais. Então, seus irmãos permitem que essa mentira ganhe mais força e eles não desmentem. Eles fazem com que tudo aquilo que José revelou a eles fosse o motivo dessa atitude totalmente deplorável, machucando o coração do seu pai, fazendo com que seu pai sofresse uma perda irreparável, inexplicável, uma perda que, humanamente falando, era muito difícil de superar. Mas, como nós vemos em Provérbios capítulo 16, versículo 4, tudo tem um propósito. Inclusive perdas que, humanamente falando, parecem terríveis e insuperáveis. Tudo tem um propósito. E esse propósito, ele vai se revelando ao longo do caminho. Romanos capítulo 8, versículo 28, a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Jacó naquele momento não entendia o motivo daquela perda, o motivo daquela separação drástica, inesperada e que havia lhe causado um sofrimento enorme. Mas Deus por trás daquela perda, Deus por trás de perdas irreparáveis, Deus por trás de sofrimentos terríveis, Deus por trás de perdas que aparentemente fazem com que nós venhamos a nos abater ao ponto de rejeitar todo e qualquer consolo. Versículo 35, os filhos e as filhas de Jacó desejaram consolar, tentaram consolar ele, mas ele estava inconsolável, porque a perda do seu filho que ele mais amava era uma perda inconsolável. Mas ainda assim, Deus tinha um propósito por trás desse sofrimento terrível que Jacó estava enfrentando por causa da perda do seu filho. Deus tinha um propósito com a vida de José. Deus havia dado sonhos a José. E muitas vezes, os sonhos que Deus nos dá não começam com conquistas. Os sonhos que Deus nos dá começam com perdas, porque muitas vezes os sonhos que Deus nos dá, para que nós venhamos a viver, nós precisamos passar por processos. E José entra nesse processo de Deus para que pudesse alcançar os sonhos que Deus havia dado para ele. Mas esse processo não era um processo de conquista, era um processo de perda. E a primeira perda que ele teve foi a perda do seu pai, foi a perda da sua família, foi a perda da liberdade. Porque ele foi como escravo para o Egito. Jacó perdeu um filho, mas José perdeu toda a sua família, perdeu sua liberdade. E foi como escravo para o Egito. Muitas vezes nossos sonhos têm um preço alto. E muitas vezes eles não começam com conquista, eles começam com perdas. Mas que futuramente nos revelará um grande processo, um grande propósito da parte de Deus. Deus tinha com a vida de José. E lá no versículo 45, lá no capítulo 41, vamos estar lendo versículos 56 e 57. Nesse momento, a fome assolava todas as terras. Então, José mandou que se abrissem todos os armazéns de trigo e começou a vender mantimentos aos egípcios. Agravou-se ainda mais a fome na terra do Egito. De todos os povos e regiões chegavam pessoas ao Egito para adquirir os cereais de José, pois sobre o mundo inteiro abatera-se a mais severa falta de alimentos. Um tempo de seca terrível abateu o Egito naquele tempo. José havia sido levado como escravo ao Egito. Chegando lá, ele foi vendido a Potifar, que era um oficial do faraó. E esse oficial do faraó colocou José a cuidar da sua casa. José ali prosperou, porque Deus era com José. Deus tinha um propósito específico na vida de José. Ainda que José tivesse passado por todo aquele momento de sofrimento, de perda, de injustiça da parte dos seus irmãos, Deus tinha um propósito com José e Deus estava com José. Ainda que aparentemente todas as circunstâncias diziam que não.
diziam que José havia sido abandonado, estava profundamente abandonado. Deus jamais havia abandonado José, porque Deus havia dado sonhos para ele, Deus havia dado promessas para ele. E Deus é fiel. Quando Deus dá promessas, quando Deus dá sonhos, quando Deus estabelece algo na nossa vida, Deus não nos abandona antes de cumprir, porque Ele é fiel. E Deus, então, continua com José. José, ali na casa de Potifar, prospera. Deus dá sabedoria para José. José era fiel a Deus, era temente a Deus, era fiel aos mandamentos de Deus. José obedecia a Deus. E naquele momento ali, José começa a prosperar. Deus começa a prosperar Potifar por causa de José. E Potifar, oficial do faraó, se dá conta. Ele percebe que Deus havia prosperado ele por causa de José. Então ele começa a confiar a sua casa, começa a confiar as suas riquezas, começa a confiar tudo a José. E José, naquele momento ali, assume o comando de toda a casa dele. Mas de repente, a esposa dele começa a se insinuar para José. Ela começa a investir em José. E José começa a rejeitar. Porque José era um homem temente a Deus. E José era um homem fiel aos sonhos que Deus havia dado para ele. José era um homem fiel a Deus por causa dos sonhos que Deus havia dado para ele. E por causa do legado que ele havia recebido do seu pai. José não abre mão do legado que ele tinha recebido do seu pai. E nós precisamos, nesse momento de perda, entender que se quisermos que Deus realize os sonhos dele na nossa vida, mesmo diante de momentos difíceis que nós estamos vivendo, nós precisamos continuar fiel. José perdeu o pai, José perdeu a família, José perdeu a liberdade, mas José não perdeu a fé. Porque a fé de José, assim como a nossa fé, tem que ser imperdível. José perdeu tudo, menos a fé. A minha bisavó, hoje ela está com o Senhor. Ela dizia, quando eu era pequeno, que quando eu crescesse eu ia servir o Senhor. E ela batia na tábua. E ela faleceu quando eu tinha 15 anos. Eu fui conhecer o Senhor com 23 anos, 8 anos depois. E ela batia de frente com a minha família, ela dizia: o dia que ele entender e conhecer a palavra de Deus, e Deus se revelar a ele, ele vai servir ao Senhor e ele vai pregar a palavra. Ela batia de frente com quase todo mundo da minha família, porque ninguém acreditava nela. E 8 anos depois, Deus me alcançou. E 5 anos depois, Deus me oportuniza agora compartilhar da palavra. E 13 anos depois que ela faleceu, Deus realiza o sonho dela na minha vida. Porque Deus é fiel quando nós permanecemos fiéis. Ela, mesmo diante de toda circunstância contrária, permaneceu fiel. Mesmo diante de toda circunstância contrária, permaneça fiel. Porque Deus, Ele vai permanecer fiel. Aquilo que Ele cumpriu, aquilo que Ele declarou que vai realizar na sua vida. A semelhança da minha bisavó, nós temos aqui a irmã Eva, que por 13 anos permaneceu fiel em oração, pagando o preço, perdendo a sua vida diante do Senhor, investindo no reino de Deus pela vida do Fábio, que hoje serve ao Senhor diante do altar do Senhor, ministrando também junto à junta diaconal, servindo ao Senhor. Mas houve um preço a ser pago, houve um processo a ser vivido. E nesse processo, tanto tia Eva como minha bisavó permaneceram fiéis. E Deus honrou, Deus levantou, Deus trouxe da cinza, Deus trouxe do nada aquilo que aos olhos de todos realmente parecia que não tinha solução. Que no meu caso realmente parecia que não tinha solução. Mas humanamente falando, para Deus tudo há uma solução, inclusive perdas irreparáveis. José aqui estava cumprindo o propósito de Deus naquele lugar, permanecendo fiel a Deus. Mas diante daquele momento de tentação, José então foge, porque a esposa de Faraó começa a investir pesado em José. E num daqueles momentos que ela investe em José, eles estão sozinhos em casa. E José, naquele momento ali, decide fugir e escapa dele o manto que ele vestia. E por meio do manto dele, ela acusa José de José ter investido nela. Isso gera a José mais uma injustiça, porque Potifar, agora irado com José, manda José para a cadeia, injustamente, e José vai para a cadeia. Mas Deus era com José.
Deus continuava sendo com José. Mesmo diante das perdas que são inexplicáveis. Perdas que nós não conseguimos entender. Quantas vezes nós perdemos coisas e não conseguimos entender? Perdemos coisas e não sabemos explicar por que essas coisas saem da nossa vida. Como Deus nos tirou. Coisas que muitas vezes nós estamos lutando para preservar. Outras vezes são familiares, amigos. Não conseguimos entender. Mas tudo tem um propósito. Por mais que no momento nós não viemos a compreender. Ali na cadeia, Deus prosperou José. Porque José, mesmo diante da perda, perseverou fiel ao Senhor. Ali na cadeia, José interpreta 2 sonhos. E os 2 sonhos que José interpreta se cumprem, se realizam. O copeiro é restituído à presença do faraó. E José pede para ele, olha, quando tu for restituído, lembra de mim quando tu for restituído. E o copeiro é restituído, mas se esquece de José. Por vezes nós queremos pular etapa no processo. José queria pular etapa no processo. Mas Deus, que tinha o controle de todas as coisas, sabia o momento certo de exaltar José e cumprir os propósitos que ele tinha na vida de José. E no versículo 56 e 57, nós vemos que se abateu uma grande seca naquele lugar. Passado o tempo, o faraó, rei do Egito, teve 2 sonhos, em que ele via 7 vacas magras comer 7 vacas gordas. E que ele via 7 espigas de milho magras comerem 7 espigas de milho gordas. Ou seja, era uma oportunidade. Era uma porta que Deus estava abrindo para José. Para que José, então, começasse a realizar os sonhos que Deus tinha na vida dele. Alcançasse os sonhos que Deus tinha na vida dele. O copeiro se lembra de José, porque ninguém conseguiu interpretar o sonho. Então, o faraó manda chamar José. José interpreta o sonho para o rei. Olha, rei, vão vir 7 anos de fartura. 7 anos que vai ter comida para jogar para cima. Mas vão vir 7 anos de extrema miséria, de extrema fome. A terra não vai produzir nada, o Egito não vai produzir nada. O mundo vai passar uma fome muito grande. E José aconselha Faraó quanto às diretrizes que ele precisava tomar para vencer aqueles momentos, tanto de fartura, adquirindo alimento para superar o tempo de fome. E o Faraó diz: quem é como esse homem sábio que tem o Espírito de Deus? Então, naquele momento ali, Deus abre uma porta para que José se tornasse governador do Egito, com um propósito. Versículos 56 e 57. Deus aqui revela o primeiro sonho que Deus realiza na vida de José. Todas as nações estavam passando uma fome incrível, muita fome. Todas as nações vinham ao Egito buscar comida. E adivinha quem abastecia todas as nações? Quem gerenciava todos os alimentos, a venda, a compra, a troca? Quem gerenciava, quem administrava o Egito nesse tempo? José. Passou por terríveis perdas, passou por momentos terríveis na sua vida. Passou por momentos que, humanamente falando, são irreparáveis. Humanamente falando, são sobremodo duríssimos de superar. Perdas irreparáveis e sobre-humanas nos levam a mudar a história do mundo. José foi um instrumento de Deus para mudar a realidade das nações naquele tempo. Mas para isso ele teve que passar por perdas irreparáveis. Perdas que aparentemente eram sobre-humanas. Da mesma forma, se nós queremos mudar a realidade ao nosso redor, precisamos nos dispor a perder para Deus. Precisamos nos dispor a abrir mão, muitas vezes, daquilo que nós mais amamos, como Ana, e a nos dispor a passar por sofrimentos que muitas vezes parecem muito difíceis de ser superados. Perdas que, aos olhos humanos, são perdas, mas aos olhos de Deus tem um propósito muito maior. E Deus futuramente nos restituirá, assim como restituiu na vida de José. José escreve seu nome na história da sua geração. Todas as nações dependiam, da administração de José. Deus, nesse momento aqui, diz que a fome assolava todas as terras. Todas as nações.
E José, naquele tempo ali, é levantado por Deus como um consolador para as nações, como um homem que teve a capacidade dada por Deus para suprir as nações, administrar os recursos que Deus havia dado naquele tempo, para que todos não morressem. Mas muito mais do que isso. Capítulo 45. José revela o propósito magno dele ter ido para o Egito. A preservação da sua própria família. A família que ele tinha perdido. A família que lhe havia vendido como escravo. A família que lhe havia maltratado. A família que havia feito com José aquilo que ele jamais imaginou que sofreria. Capítulo 45, versículo 4. Então disse José a seus irmãos: aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram e esclareceu: eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem vos amedronteis, por me terdes vendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Há 2 anos, de fato, que a fome se instalou na terra, e ainda haverá mais 5 anos sem semeadura nem colheita. Deus enviou-me adiante de vós para garantir a permanência da vossa descendência na terra e salvar as vossas vidas, como o livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. Portanto, não fostes vós que me mandastes para o Egito, mas sim Deus, e ele me estabeleceu como Aba-pai do faraó, seu vizir e administrador de todo o Egito. Subi depressa à casa de meu pai e informai-lhe: assim fala teu filho José, Deus me estabeleceu Senhor de todo o Egito. Desce sem tardar para junto de mim. Tu habitarás na terra de Gósen, e estarão em minha companhia. Tu, teus filhos, teus netos, tuas ovelhas, teu gado, bem como tudo que te pertence. E eu te sustentarei ali, porquanto ainda haverá sobre a terra 5 anos de muita fome. Do contrário, tu, a tua parentela e todos os teus rebanhos serão exterminados pela miséria. Vedes com vossos próprios olhos, e meu irmão Benjamim vê, que minha boca que vos anuncia. Narrai a meu pai toda a glória que tenho no Egito, e tudo o que vistes, e apressai-vos em fazer meu pai descer para estas terras. Jacó aqui revela o propósito magno de Deus na sua vida, a preservação da sua família. Era um tempo de fome terrível. Todas as nações corriam para o Egito para buscar mantimento naquele momento ali. E, inclusive, seu pai manda seus irmãos irem naquele lugar buscarem mantimento para sobreviver. Logo, José ali se revela aos seus irmãos. Se revela aos seus irmãos. Mas para isso, José precisou passar por um processo onde José aprendeu a perder o orgulho, aprendeu o direito à justiça, a perder aquilo que o impediria de perdoar os seus irmãos. Perdão também é perder. Perdão é perder o direito à justiça, o direito à vingança. Perdão aqui capacitou José a projetar toda a sua família para o cumprimento pleno de todas as promessas de Deus. Porque se José não perdoasse seus irmãos, toda a sua família morreria. E assim a promessa de Deus falaria. Mas Deus submete José a um processo para que não apenas os sonhos dele fossem realizados, mas também a promessa de Deus, que Deus havia cumprido para toda a sua família. José sai da casa do seu pai como morto e na condição de escravo. Mas agora nós vamos ver no capítulo 46 o modo como seu pai o recebe. Versículo 29 e 30. José, de carruagem real já preparada, partiu imediatamente para Gósen, a fim de encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo, e abraçando-o com grande emoção, chorou longamente. Então Israel declarou a José: agora, pois, já posso morrer em paz, porquanto vi o teu rosto e sei que ainda estás vivo. Amém? José perdeu tudo, mas ganhou as nações. Saiu da casa do seu pai como morto e como escravo. José saiu profundamente ultrajado e humilhado da casa do seu pai. Mas agora José volta aos braços do seu pai, como príncipe, em esplendor e toda a glória daquela geração. Ou seja, e com um propósito cumprindo na vida do seu pai e dos seus irmãos, salvando sua família daquele tempo de extrema fome, em que toda a sua família se perderia.
se José não fosse separado lá atrás, mesmo que diante de circunstâncias e situações terríveis, passando por perdas, por injustiças, por castigos, para que naquele momento ali ele fosse capacitado para acolher novamente toda a sua família e através do acolhimento dele, Deus expressar a Jacó e a seus filhos todo o amor que ele havia cumprido, todo o amor que ele havia prometido, todas as promessas que Deus havia prometido. Então, aqui nós vemos que perdas, por mais que sejam irreparáveis, têm um propósito. E no final, sempre encontramos consolo da parte do Senhor. Por mais que perdas parecem perdas trágicas, perdas terríveis, como Jacó, perdas inconsoláveis. Jacó, no final da sua vida aqui, é consolado por Deus. Perdeu seu filho como morto, como escravo, mas no final recebe como príncipe, em todo o esplendor e glória daquela geração, daquele tempo ali. De igual modo, o Senhor Jesus nos fez uma promessa de que viria a esse mundo. Quem sabe alguns que aqui estão presentes perderam irmãos, perderam familiares, pessoas queridas. Assim como Jacó perdeu José, na condição que perdeu. Nós sabemos que se nós perdermos aqui pessoas que amamos, certamente receberemos como príncipes na glória, vestidos de esplendor, um corpo glorificado. Essa é a promessa de consolação que Deus nos dá. Mesmo num tempo diante de perda como esse, perdas irreparáveis, perdas sobre-humanas que muitas vezes não conseguimos suportar e nem superar, temos promessas de consolação de Deus, de que futuramente seremos restituídos àqueles que amamos. Teremos a oportunidade de os reencontrar, glorificados, não mais como escravos desse mundo, desse sistema, mas vestidos de glória pelo nosso Deus, que nos prometeu e é fiel para cumprir, assim como cumpriu na vida de José, na vida de Jacó. Pai e filho se separaram com um propósito, uma perda inconsolável, mas com um propósito magnífico, de futuramente não apenas salvar a família de Jacó, mas todas as nações daquele tempo. Foi necessário uma perda como essa, mas a restituição foi muito mais gloriosa do que a dor da perda. O consolo foi muito mais glorioso do que a dor da perda. Como nós vemos aqui, José perdeu o seu filho, Jacó perdeu o seu filho para Deus, mas Deus o exaltou sobre tal maneira que todas as nações puderam receber da bondade, da graça e do amor misericordioso de Deus através da vida de José. Portanto, sejam as perdas mais trágicas, mais inexplicáveis, Deus sempre tem um propósito. E no final, tudo aquilo, toda dor, todo sofrimento, Deus promete que tem a capacidade de nos consolar, de nos restaurar, de nos fortalecer, de nos encorajar e de nos restituir com amor aquilo que nós perdemos em meio a muita dor, em meio a muito sofrimento, como Deus faz aqui na vida de Jacó e na vida de José, um tempo de perda, mas que perdas para Deus não sejam motivo de nós retrocedermos, porque José não retrocedeu, permaneceu fiel e alcançou e viveu todos os sonhos, promessas e propósitos que Deus havia feito para ele. Amém? O último exemplo que eu quero usar aqui, não me alongar muito, é o exemplo de Pedro. Vamos lá para João, capítulo 21, versículo 15. Pedro também tinha uma promessa. Pedro havia deixado tudo por Jesus. Mas Pedro, ele tinha o lado bom, tinha seu lado forte, mas infelizmente ele também tinha suas debilidades. Pedro era inconstante, emocionalmente falando. Pedro, por hora, estava firme com Jesus. Mas quando ele era posto sobre prova, Pedro retrocedia. Pedro, quando caminhava sobre a água, olhava para o vento. Pedro, ali diante da prisão de Jesus, ele fica com medo e com vergonha de Jesus e acaba negando Jesus 3 vezes. Pedro, ele tinha dificuldade de perdoar, tanto que ele fala para Jesus: devo perdoar até 7 vezes?
E Jesus disse para ele, não, Pedro, 70 vezes 7. Pedro tinha dificuldade de perdoar. Pedro, infelizmente, em momentos que ele declarava que seguiria Jesus até a morte, Jesus provava para ele que não era bem assim. Pedro achava que tinha condições de seguir Jesus, mas Jesus mostra para ele que Pedro precisava passar por um batismo. E quando Pedro nega Jesus, Pedro passa por esse batismo, Pedro se arrepende. Pedro amava Jesus, mas amava o Jesus homem, porque ele ainda não havia sido regenerado. Ele não tinha capacidade de conhecer o Jesus Deus, mesmo diante dos sinais, mesmo diante das maravilhas que Jesus realizou. Pedro não conseguia permanecer fiel a Deus. Mas Jesus, conhecendo o coração de Pedro, sabendo tanto que ele lhe amava, aqui no capítulo 21, Jesus havia feito uma promessa para ele. Faria dele pescador de homens. Pescador de homens. Mas aqui no capítulo 21, a partir do verso 15, onde Pedro é restaurado, Pedro também se depara com a realidade. Vamos ler aqui. Versículo 15. Assim, após tomarem o desjejum, Jesus questionou a Simão Pedro. Simão, filho de João, tu me amas? Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Respondeu ele. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou. Cuida dos meus cordeiros. Outra vez, Jesus lhe perguntou. Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou. Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou. Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez. Tu me amas? E assegurou-lhe. Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou Jesus. Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, eu te afirmo. Quando eras mais jovem, tu te vestias a ti mesma e ias para onde desejavas. Mas quando chegares à velhice, estenderás as mãos e outra pessoa te vestirá, te conduzirá para onde tu não queres ir. Isso falou Jesus, significando o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E assim que terminou de proferir essas palavras, acrescentou, segue-me. Até aqui. Pedro aqui é restaurado por Jesus. Pedro que havia cometido muitos erros, né? Aqui tem a oportunidade de ser restaurado por Jesus. Pedro, ele, mesmo com os erros, ele aprendeu muitas coisas boas. Uma dessas coisas boas é que ele entendeu o princípio do perdão. 70 vezes 7. Porque mesmo errando várias vezes, ele sempre voltava para Jesus. Porque ele entendeu, para onde eu irei, se só tu tens palavras de vida eterna? Então, por mais que Pedro errasse, ele sempre acabava voltando para Jesus. Porque ele sabia, para onde eu irei, se só ele tem palavras de vida eterna? Mas, diante da negação de Pedro, Jesus aqui, sabendo que Pedro havia se arrependido, que agora Pedro estava capacitado para conhecer ele de uma forma muito mais maravilhosa. Mas, nesse momento aqui, Pedro já não tinha mais tempo para conhecer Jesus, para andar com Jesus. Jesus estava prestes a ir de encontro ao Pai. Então Jesus pergunta para Pedro 3 vezes se Pedro amava ele. E Pedro confirma, Senhor, eu te amo. Jesus sabia que Pedro amava ele. E quantas das vezes nós sabemos que amamos pessoas que amamos muito, acabamos perdendo. E não temos tempo de oferecer, de tratar essa pessoa com o amor que temos por elas. Pedro aqui agora conhecia Jesus de uma outra forma. Divina, maravilhosa, magnífica. Mas agora Pedro não tinha mais tempo de expressar, de dedicar o seu amor, a sua vida a Jesus. Jesus sabia o tanto quanto Pedro o amava. Por isso Jesus muda o alvo do amor de Pedro. Primeiro ele restaura Pedro. Depois ele diz, Pedro, tu me amas? Sim. Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Pedro
estava prestes a perder o grande amor da sua vida. Jesus era o grande amor da vida de Pedro. Mas Jesus, sabendo que Pedro tinha um coração cheio de amor por ele, diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. O amor que tu tem por mim, dedica às minhas ovelhas. Mesmo diante da perda, Jesus nos ensina uma grande lição. Pedro estava para perder Jesus fisicamente, figura humana. Mas Jesus pede a Pedro e comissiona novamente Pedro. Reafirma a promessa e o chamado que Deus havia feito para ele, que ele seria um pescador de homens. Então, Pedro entende a vontade de Jesus. E na primeira pregação de Pedro, ele ganha 5.000 almas para o Senhor. Jesus honra a decisão de Pedro de permanecer fiel a Ele, de dedicar todo o seu amor ao rebanho que um dia Jesus pediu que ele dedicasse. Então, na primeira pregação dele, após descer o Espírito Santo, Jesus dá para Pedro 5.000 almas, porque quando nós perdemos para o Senhor, nós investimos na eternidade, nós investimos no reino de Deus, e Deus nos restitui, Deus nos acrescenta muito mais que aquilo que nós investimos, aquilo que nós decidimos perder para Ele. Nesse tempo, nós vivemos um tempo em que o mundo só quer ganhar, o mundo só quer adquirir, só quer conquistar. E isso para eles é ganho, isso para eles é lucro. Mas no reino de Deus, os princípios são diferentes. No reino de Deus, para ganharmos, para conquistarmos, para recebermos de Deus, para conquistarmos aquilo que é eterno, nós precisamos perder aquilo que é temporal. Nós precisamos estar dispostos a abrir mão, a perder aquilo que é temporal, aquilo que é nosso, para receber aquilo que pertence a Deus, que é eterno, que tem um valor imutável, um valor absoluto nas nossas vidas. Abraão entendeu isso quando Deus pediu para ele Isaac. Posto sob prova, Abraão decidiu perder o filho que ele mais amava. Abraão foi submetido a uma prova terrível, de matar o próprio filho. Deus pediu que Abraão matasse o próprio filho. Mas Hebreus vai dizer que Abraão cria que Deus era poderoso para trazer Isaac de volta das cinzas. E por isso ele oferece Isaac. Quando somos postos sob provas em que temos que perder aquilo que mais amamos, não é para o nosso sofrimento. É para que Deus revele a fé que há no nosso coração. Deus pôs Abraão à prova, para que a fé que ele tinha no seu coração fosse revelada. Então Deus fosse glorificado na sua fé. Porque Abraão não hesitou em perder o filho que ele mais amava a Deus. Não hesitou em oferecer a Deus aquilo que ele mais amava, como sacrifício. E Deus o honrou. O tornou pai de multidões. Tornou pai de multidões. E hoje ele é o pai da fé. Porque ninguém se compara à fé de Abraão. Posto sob uma prova terrível, permaneceu fiel a Deus. E hoje alcança um testemunho de grande honra diante de Deus. Porque permaneceu fiel. Porque decidiu entregar a Deus aquilo que ele mais amava. Para que Deus fosse glorificado na sua fé. Um tempo de perda. Mas precisamos entender que não podemos perder a nossa fé. Não podemos perder a nossa confiança em Deus. Que tem o poder de nos restituir. Tem o poder de nos acrescentar. De nos sustentar, de nos confortar, de nos fortalecer. Mesmo no tempo difícil. De perdas irreparáveis. De perdas que nos trazem um sofrimento grandíssimo nas nossas vidas. Quero convidar os irmãos a se pôr em pé. Vamos estar orando ao Senhor. Não sei o que você perdeu. Não sei o que Deus tem pedido para você. Não sei o que Deus tem requerido de você. Não sei qual é o sofrimento que você está enfrentando. Mas tenho certeza que o Deus que sabe todas as coisas, que conhecia o coração de Pedro, está aqui nesse lugar. Conhece seu coração. Ele deseja operar no seu coração essa noite. Te consolar pelas perdas. Quem sabe há perdas que ao longo do tempo você perdeu, mas não foi consolado por Deus. Não foi afagado por Deus. Deus é um pai de amor. Nós vemos aqui que Ele consolou a perda de Jacó, consolou a perda de Ana, consolou José, consolou Abraão.
e restituindo o filho. Deus deseja também nos consolar essa noite, nos edificar e nos fortalecer, nos capacitar a suportar esse tempo de perda com alegria, entendendo que Deus, Ele está conosco em todo o tempo, diante das lutas, das perdas, e mesmo nesses momentos nós podemos nos alegrar no Senhor e adorar a Deus, porque sabemos que Ele é fiel em todo o tempo e não nos desamparará. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, te louvamos, ó Deus, te engrandecemos, Pai, porque mesmo vivendo um tempo difícil, de perdas, de aflições, como o Senhor nos disse, Deus, nós temos um Deus que por nós tudo executa. Nós temos um Deus que é fiel e poderoso para nos fortalecer, para nos encorajar em momentos de perda, em momentos que, Senhor, nós não conseguimos entender o porquê que muitas vezes aquilo que nós amamos, Senhor, pessoas que nós amamos, pessoas que nós, Senhor amado Deus poderoso, Senhor amado Deus, somos, Senhor, separados bruscamente, Deus, em muitos momentos, Pai maravilhoso, Deus, diante dessa realidade, Deus amado, que nos cerca, diante dessa realidade, Deus poderoso, que assola a nossa nação, uma realidade, ó Deus poderoso, de enfermidade, de mortandade, de desemprego, Senhor, de escassez, de fome, Senhor amado Deus, podemos ser gratos a Ti, Deus, ao mesmo tempo, Senhor amado Deus, que podemos interceder por Ti, por nossos irmãos, por amigos, Deus, por pessoas, pela nossa nação, Senhor, pois sabemos que a igreja, ó Deus, é autoridade sobre toda e qualquer nação, é autoridade espiritual sobre toda e qualquer nação, Deus, por isso nós como igreja, Senhor amado Deus poderoso, queremos colocar nossas vidas diante de Ti, nossos corações a ser consolados, a ser afagados, restaurados, fortalecidos, encorajados por Ti, Senhor, que a Tua presença, Deus, nesse momento, venha, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor, nos consolar, nos ministrar, Senhor amado Deus, de uma maneira toda especial, amorosa, Senhor amado Deus, removendo de dentro dos nossos corações dores, sofrimentos, angústias, traumas, Senhor, que muitas vezes nós trazemos, ó Deus, e não conseguimos, Deus poderoso, derramar diante de Ti, Senhor, assim como Ana, que derramou diante de Ti a sua maior dor, o seu maior sofrimento, Senhor amado, as suas angústias que trazia, Senhor, a cada ano diante de Ti, Senhor amado, nós, Deus, queremos chegar diante de Ti com expressões de adoração, com expressões de louvor, Senhor amado Deus, pois Tu, mesmo diante de perdas, mesmo diante do sofrimento, continua sendo Deus, continua nos amando, continua sendo fiel, continua sendo bondoso, misericordioso, Deus, com Teu povo, suprindo as nossas necessidades, nos guardando, abrindo portas, Pai, por isso nós podemos Te adorar, Te exaltar, Senhor, e Te engrandecer, ó Deus maravilhoso, que nessa noite, Deus amado, a Tua presença, Deus poderoso, esteja tocando corações, Deus, nos seus lares, Senhor amado, Deus poderoso, Senhor, consolando de igual modo, ministrando, Deus poderoso, a Tua graça, o Teu amor, Senhor amado, removendo toda essa dor, removendo toda angústia, Senhor amado, todo o medo, Deus, que tem aprisionado muitas pessoas nos seus lares, Senhor, todo o medo que tem aprisionado pessoas, Senhor amado, Deus poderoso, medo de perder a vida, Senhor, o medo, Senhor amado, Deus poderoso, dessa realidade que nos assola, Senhor amado, em nome de Jesus, Senhor, Tu és soberano, Pai, Tu tens o poder sobre todas as coisas, Deus, sobre as nossas vidas, Senhor, sobre as perdas, sobre os óbitos, sobre o desemprego, Tu és soberano sobre tudo, Senhor amado, por isso nós